dia a todos. Eu vou tentar, nesses breves 45 minutos, por favor, me avise, Eduardo, se... Tá bom. Eu vou tentar, nesses breves 45 minutos, dar um pouco de inspiração através da Edith para o nosso dia de hoje. E o que me foi recomendado era para eu fazer uma abordagem mais geral da Edith para quem não a conhece e tratar das questões que ela tem discutido. E eu busquei, na verdade, um caminho através, fiquei pensando assim, das várias trilhas de existência da Edith. E à medida que eu fui lendo, olha, gente, eu assim, fiquei muito preocupada com a minha responsabilidade, porque a obra dela é enorme. Eu não li, eu li muito pouco da Edith ainda, diante da obra dela, mas é o que eu vou... Hoje, eu vou falar para vocês hoje como eu estou em termos de entendimento da existência da Edith. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a Edith nasce com esse nome, Edith Teresa Hedwig Stein. Depois passa a ser conhecida como Edith Stein, para os íntimos Edith, porque eu caminho com a Edith sempre. E depois, com o passar dos anos, ela se torna Teresa Benedicta da Cruz, quando ela se envolve no Carmelo, né, se tornou carmelita descalça, e depois Santa Teresa Benedicta da Cruz. E aí eu busquei entender algumas trilhas da vida de Edith, e só para vocês terem uma ideia mais geral, a Edith, na trilha da vida que eu escolhi, para mostrar um pouco como que ela começou e os pontos que chamaram a atenção da vida dela. A Edith, na adolescência, ela vinha de uma família judia, mas não tinha crença e se tornou ateia. Posteriormente tentou a conversão e ficou na dúvida entre o protestantismo e o catolicismo, e depois opta pela religião católica. Então, a Edith, ela tem várias faces, né? A Edith judia, a Edith estudante, a Edith fenomenóloga, a Edith educadora, comprometida com o seu tempo, porque luta muito pelo direito da mulher. Ela foi uma feminista, mas não uma feminista, que se voltava muito para a discussão dos direitos da mulher, mas de uma forma simples, sem ter muita atuação política. E a Edith monja, a Edith mártir, e uma coisa que chama atenção em toda a trajetória da Edith é que ela está sempre em busca da verdade. E me chama atenção também, nas leituras que eu fiz, como que havia uma inquietude na Edith em relação a essa busca da verdade em todas as etapas de sua vida. Bom, nas trilhas do tempo, só para vocês terem uma ideia, o período em que ela viveu mais próxima à família, né, que foi esse aqui, o período no contexto universitário, o contexto católico e o contexto carmelita. Bom, trilha na Terra. É isso aí, gente. É só um rabisco aí, um esboço para a gente ter uma ideia de como que a Edith caminhou pela terra aí, alemã principalmente, na Polônia, onde ela nasce, né, em Breslau.
e próximo, inclusive, aonde ela nasce, ela encerra a sua existência aqui na Terra. Ela também percorreu alguns locais na Holanda, e na Alemanha ela é onde ela vai ter uma maior atuação. Bom, a trilha fenomenológica dela, eu separei aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia de onde que ela atuou e onde que ela frequentou, já nesse contexto fenomenológico, né? E aí eu vou falar um pouquinho também, porque a Edith, ela sempre se inspirou muito em Husserl, e mais à frente eu vou comentar sobre isso. E ela, então, os caminhos que ela percorre, os caminhos fenomenológicos, tem uma relação com as passagens de Husserl também por esses locais. Quer seja em universidades, quer seja em reuniões que eles organizavam, em grupos, inclusive. E quando eu estava lendo sobre esse momento fenomenológico dela, eu fiquei pensando muito no nomear. O nomear, ele de alguma forma tem características que eu vi muito nomear lá em Husserl, na forma de trabalhar, no grupo em si, como nas reuniões, nos seminários que eram realizados por Husserl e pelas pessoas que o seguiam. Curiosamente, a Edith, ela se formou em psicologia, ela era psicóloga, né? E formou-se na Universidade de Breslau, onde ela nasceu. E aí ela busca o doutorado em Göttingen, e sob a orientação de Husserl, né? A primeira referência dela foi as investigações lógicas de Husserl, que a levaram a buscar esse caminho aí da fenomenologia. Bom, eu busquei também entender um pouco nesse contexto o que aconteceu com ela em termos da trajetória dela, em termos da educação. Ela sempre teve um desejo enorme da cátedra, né, de adquirir uma cátedra lá na Alemanha. E fez várias tentativas, inclusive, e por questões mais políticas, ela não obteve êxito. Mas ela começa, né, num grupo conhecido como Grupo Pedagógico do William Ster, que era uma pessoa que estava desenvolvendo também estudos na área da psicologia. E aí ela participou desse grupo principalmente para compartilhar experiências, para estar próxima das pessoas, porque alguns pontos da obra da Edith que são muito evidentes para nós, é a preocupação dela com a verdade, mas é a preocupação dela com a pessoa humana, a preocupação da Edith com a comunidade, e nesse sentido é que ela atrai para si o conceito de empatia, né? A abertura do outro, estar no outro, né, e conhecer o outro alheio, como ela chama, é muito importante para que se crie uma relação de fato em termos de uma comunidade. E aí a gente participou de várias entidades representativas, né, da educação, como Liga para a Reforma Escolar, que ela começou a se envolver com visitas a centros de educação especial, surdos, mudos, alunos com problemas, com algum tipo de deficiência. Associação Feminina dos Estudantes também, ela se envolveu para discutir temas comuns.
a Sociedade Acadêmica para a Educação do Povo, em que ela ministrava, né, cursos de ortografia e de inglês a estudantes carentes. A Associação Prussiana a Favor do Voto da Mulher, em que ela desperta aí a defesa e a luta pelos direitos da mulher, inclusive o direito de voto, que foi uma das lutas da Edith. E em 1913, ela, dentro desse contexto aí da educação, ela vai para a Universidade de Göttingen, e essa pessoa, Adolf Reinach, que foi um dos assistentes de Russell, foi a primeira pessoa que a recebeu, e ela criou, né, estabeleceu um ato empático com ele. E foi ele foi um dos inspiradores da Edith para a sua conversão ao catolicismo. Ele e o Max Scheler foram as duas principais pessoas que a inspiraram e a influenciaram nesse sentido. Bom, ela faz uma entrevista preparatória para a participação de um seminário de filosofia com Russell. Havia essa entrevista, ela fez com Reinach, para depois visitar Russell, em que nessa visita ela ia esclarecer dúvidas em relação à temática do seminário, para em seguida participar desse seminário. Era assim que funcionava lá nessa universidade. Bom, nesse período ela participa de um grupo aí conhecido como Sociedade Filosófica, em que ela se envolve nas discussões, conhece Max Scheler, que é também um filósofo, né, em que ele vai discutir muito a questão relativa aos valores, e passa a se envolver também nos cursos que vão ser oferecidos por Russell, como esse, que é um curso que ele ministra sobre Kant. Bom, em 1914, ela resolve se dedicar um pouco a um curso de enfermagem, e dá um tempo, inclusive, um período em que ela estava meio que no intervalo da universidade, e ela resolve fazer esse curso e é aprovada na Cruz Vermelha e vai trabalhar num hospital na Áustria, e nesse hospital ela vai lidar com doentes contagiosos, pessoas com doenças contagiosas. E ela começa a ter alguns questionamentos, né? E os questionamentos dela levam a dúvidas, né? Afinal, Deus o que é? Que verdade é essa? Em que consiste essa verdade que eu estou buscando? E ela começa a ter realmente preocupações existenciais. A primeira experiência docente dela, por coincidência, foi em Breslau, em que ela ministra aulas de latim, né, história e geografia alemão, e que me surpreendeu, porque ela inicia uma carga horária de 12 horas aulas semanais e depois aumenta essa carga horária para 18 horas aulas semanais, né? Havia necessidade de se inscrever num serviço lá do Estado para se tornar professora oficialmente, e ela tinha que fazer um curso de formação pedagógico-prática. Bom, nesse inteirinho ela era muito dinâmica, então as coisas vão acontecendo de uma forma meio que paralela, de uma forma em que ela vai se interagindo com a docência e também a sua prática universitária. Ela se prepara para a tese dela, defende essa tese, e ao mesmo tempo, enquanto após a defesa da tese, ela também continua assistindo cursos de Russell relativos aí à fenomenologia, e conhece Heidegger. Ela tem uma empatia muito grande com Heidegger, Max Scheler e Reinach, todos também de origem judia, e que também frequentavam uma abadia frequentemente
para fazer retiros espirituais, etc. Ela se torna assistente de Russell, né? E uma coisa curiosa é que ela inicia um curso para principiantes de fenomenologia na sua casa. Achei isso bastante interessante. Em 1918, ela deixa de ser assistente de Russell porque surgem outros acontecimentos, né? Com a morte de Reinach, ela começa ela dá continuidade a essas questões relativas à existência. Ela teve um envolvimento com um filósofo, né, a Roman Ingarden, mas que não foi à frente. E outro acontecimento que envolve muito a carreira dela são os obstáculos que ela enfrenta em vários momentos pela sua condição feminina. Existem algumas preocupações existenciais dela, como eu já coloquei, a questão do indivíduo e a comunidade. Ela experimenta aí algum engajamento político quando ela começa a participar do trabalho no Partido Democrático Alemão, sempre buscando defender os direitos da mulher. E a trilha da docência dela, ela percorre Freiburg, Spira, Münster, Breslau, são os locais em que ela mais está envolvida com isso. Não sei, Juliana Madalena, se seu nome tem alguma inspiração aqui nas dominicanas, mas Inspira, em 1923, ela se envolve, né, com a docência. Ela sempre está buscando dar aulas, sempre retirada da docência, e novas tentativas são feitas. E nesse momento ela começa a se envolver com grupos católicos, né? União Católica de Professores da Baviera, Associação de Jovens Professoras, passa a se dedicar aí à teologia cristã, mas mesmo assim ainda está envolvida com a fenomenologia, com suas preocupações. Lança um texto aí já fazendo um paralelo com São Tomás de Aquino e Russell, no Anuário da Fenomenologia. Bom, ela, nesse período de 26 a 28, é um período muito efervescente na vida dela, em que ela faz muitas conferências, ciclos de debates sobre várias temáticas. Mesmo assim, como ela está se envolvendo muito com as leituras de São Tomás de Aquino, que vão inspirá-la, ela tenta a cátedra novamente, não consegue, e mesmo assim ela desenvolve aí um trabalho chamado Potenciato, que é o seu trabalho de habilitação para a cátedra. Bom, Münster, ela se envolve com a psicologia, pedagogia e filosofia, né? Professora lá do Instituto Alemão de Pedagogia. E na abadia beneditina de Beuron, que ela vai também se encontrar e percebe depois que havia visitas contínuas de Heidegger, de Guardini e Scheller, que frequentavam também essa abadia para vivências relativas à liturgia. Bom, os cursos que ela se envolvia também fora estavam voltados para a questão da mulher, para a pessoa humana de um modo geral, e já envolvendo a antropologia teológica. Bom, as mudanças que estavam ocorrendo na Alemanha, de um modo geral, mostravam um cenário sombrio para os próximos anos, né? Em que o partido nazista se fortalece
e uma crise econômica na Alemanha, e já inclusive pós-Primeira Guerra, e etc. Bom, no auge das conferências e dos círculos intelectuais e católicos que ela estava vivendo, é promulgada uma lei que proíbe os judeus de ocupar cargos públicos, ou seja, ela já foi cortada da docência e agora ela é cortada também de se expor em público. E eu queria destacar um pouquinho a trilha da escrita dela, em que, dentre a vasta obra da Edith, sobre o problema da empatia, que na verdade é resultado da tese de doutorado dela, que é filosofia, a estrutura da pessoa humana, que é um livro que chama muita atenção para esse período em que ela está voltada para a questão da formação. O ser finito e ser eterno, já numa fase espiritual dela e mística. Caminhos do conhecimento de Deus e a ciência da cruz, já inspirada por São João da Cruz, já lá no Carmelo. Bom, 25.000 páginas escritas, manuscritas, pensem bem, 25.000 páginas. Na Segunda Guerra, essa irmã Pia, né, que Edith, gente, vocês vão ver, ela se torna carmelita e ela vai ter que sair da Alemanha e vai para a Holanda por conta da perseguição aos judeus. E essa irmã Pia, ela foi a responsável por nós termos hoje essa obra dela divulgada aí mundialmente. Porque ela salvou esses manuscritos e eles ficaram guardados no galinheiro por um bom tempo. Bom, a trilha filosófico-religiosa dela se restringe, então, a essa cidade, Bad Bergstad, que foi onde ela se batizou, ela se converteu e fez o batismo dela na religião católica. Colônia foi onde ela foi aceita no Carmelo, no convento das Carmelitas em Colônia, e depois ela foi para essa cidade que tinha uma característica já bastante diferente de Colônia, uma cidade maior, já industrial e etc., e que ela tinha, as irmãs tinham muito envolvimento com a comunidade, muita assistência que elas davam, diferente dessa cidade aqui, que era uma cidade de porte pequeno, em que não havia tanta busca a elas. Bom, então, já havia dito que ela teve influência, né, recebeu influência de Scheler e de Reinach para esse período em que filosófico-religioso, em que ela se volta para a filosofia da religião. A fé, ela toma, né, a frente da vida dela, e essa fé é que vai conduzi-la à verdade. E quando, uma coisa que chama atenção e que leva à conversão são esses três momentos que estão postos aqui, em que, quando ela se desloca para a defesa da tese dela, é feita uma parada em Frankfurt, e ela vê, chama atenção, ela vê uma senhora desce do ônibus, se não me engano, do trem, se encaminha para uma igreja para fazer essa oração, coisa que ela não tinha o hábito de ver isso dentro do seu contexto familiar judeu, porque eles se encontravam em ocasiões e datas especiais. Bom, outra parada que ela faz e que a chama atenção é que ela vê uma igreja dividida por uma parede. De um lado estava havendo um culto protestante e de um outro o desenvolvimento da liturgia da religião católica. E leituras que ela fez nesse período, principalmente os irmãos Karamazov,
que a fazem perguntar, né, e que fazem com que ela pergunte: se Deus não existe, tudo é permitido? São as questões que ela começa a fazer, né? Bom, algumas leituras que ela fez nesse período que contribuíram para ela entender um pouco e se decidir entre o protestantismo e o catolicismo, né? A Simbólica, Os Mistérios do Cristianismo, Exercícios Espirituais de Santo Inácio e o Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, que foi o que realmente ajudou Edith a se decidir pelo catolicismo. Bom, Inácio está aqui presente. Agora os inspiradores de Edith. Inácio de Loyola está aqui presente na vida dela, através dos exercícios espirituais. Santo Agostinho, Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino e São João da Cruz. São João da Cruz e Teresa d'Ávila foram fortes, tiveram influência forte na vida de Edith. São João da Cruz era carmelita descalço e Teresa d'Ávila que foi que fundou os Carmelos, também carmelita. Bom, já no Carmelo de Colônia, lá na Alemanha, ela vai buscar principalmente um encontro experiencial e absoluto com Deus, e que ela chama esse encontro um encontro com a verdade, né? E uma coisa que é interessante que acontece é que ela recebe uma autorização da Madre Superiora do convento, em que ela poderia continuar nas suas investigações dentro do convento, coisa rara de ocorrer no ingresso de uma pessoa no Carmelo. Então, por isso que ela dá continuidade aí à sua fase aí mística, né? Ela passa por 6 meses de prova, né, de postulado, e nessa fase de postulado ela se apoia em 2 livros de São João da Cruz, que é A Noite Escura e A Subida do Monte Carmelo. Ela produz vários textos litúrgicos, ela traduz salmos, traduz textos de São Tomás de Aquino e auxilia na escrita da história do convento. E no contexto aí temporal cresce aí o antissemitismo, né? As leis racistas mostram a perda da condição dos direitos dos cidadãos, e os judeus são excluídos de direito a voto. O que acontece? Ela se desloca para a Holanda, para um outro Carmelo, já com essa preocupação já de perseguição, mas ela vai ser descoberta lá exatamente por essa questão relativa a voto, numa época de eleição, que descobre no Carmelo que havia 2 judias lá, que era a Edith e a Rosa. A Edith, ela teve vários irmãos, e 3 irmãos foram exterminados em campo de concentração. Outros conseguiram migrar para os Estados Unidos, para a Colômbia, para a Noruega, né? Ela, no contexto, no ano de 38, ela tem alguns momentos que são significativos para ela, inclusive afetivos, porque a mãe morre, e a mãe sempre foi contra ela ter entrado no catolicismo, e coincide mais ou menos com o período em que ela que ela ingressa de fato no Carmelo. E o Russell também morre nesse período. Bom, em 38 ela chega então na Holanda, e
E dois irmãos dela, né, Frida e Paul, são deportados para esse campo de concentração. Rosa, irmã dela, sempre teve o desejo de entrar para o Carmelo, e com a morte da mãe, ela obtém, concretiza essa sua entrada. Tem condição de baixar a resolução da transmissão? Ou a resolução do documento? E em 42, a Edith escreve uma carta, né? Aliás, há uma carta pastoral das igrejas holandesas de apoio ao povo judeu, mas depois há uma revogação, né, dessa concessão de liberdade aos judeus católicos, e aí percebe-se que havia um jogo de forças aí entre igreja e os judeus e o governo nazi. Elas são presas, né, em agosto, 2 de agosto, em uma semana elas fazem um momento de transição. Edith deixa de ser conhecida como Edith e ela vai ser reconhecida como 44070, que é o número dela de reconhecimento, lá no campo de concentração. Na verdade, ela passa por 2 campos que eles chamam de trânsito, em que as pessoas ficam nesses campos aguardando, fazendo alguns trabalhos, etc., aguardando a vez para se deslocar para Auschwitz, né, que foi 9 de agosto, então uma semana após eles chegam em Auschwitz. Em maio de 87, ela foi beatificada, e o que se torna evidente é que ela morre pela igreja por ser judia, porque os nazistas haviam se vingado por ódio à fé. Em 1947, saiu uma nota da Madre Superiora do convento carmelita. Já ela recebe um telegrama e aí torna-se oficial a morte das 2 irmãs. Então, elas deixam essa mensagem para o mundo. Não há necessidade mais de procurar Edith, né? Porque ela já não está mais por aqui. Em maio de 2006, o Papa Bento XVI, numa fala dele, comemorativa ao período lá de Auschwitz, ele questiona e comenta sobre a questão relativa à ausência de Deus, né, e esse silêncio, porque muitas pessoas começaram a questionar isso, quer dizer, houve esse extermínio em massa, ocorreu, e houve um silêncio em relação a isso, não se manifestam onde que estava a igreja, né? E por que a igreja se calou? Então há uma reação muito grande em relação a isso, e o próprio Bento XVI faz essa questão, essa pergunta, né? Era Deus ou foram os papas da época que fizeram esse silêncio, que não estiveram lá? A Edith deixou uma sobrinha, Suzane, e essa sobrinha fez esse poema, né, dizendo que um dia Deus foi a Auschwitz e esteve lá com os prisioneiros. E eu vou deixar para vocês lerem.
houve uma reação, uma divisão até entre os familiares da Edith em relação ao período de beatificação dela, porque estava sendo muito divulgada essa questão do extermínio da Edith. Na verdade, o que uma parte dos familiares comentavam é que não havia o extermínio da Edith, não havia o extermínio de milhares de pessoas. Na verdade, a Edith ela poderia estar ali representando essas milhares de pessoas, mas não necessariamente apenas ela que estaria sendo exterminada. E aí a descrença, né, no final aí, que a Suzane coloca que um dia Deus esteve lá e fugiu. Eu só queria, para terminar, fazer uns comentários rápidos, só para voltar um pouco às questões que foram mais comentadas por Edith ao longo da sua história, da sua trajetória. Só para sintetizar, né, o estudo, a investigação que ela fez voltada para o indivíduo e a comunidade, né, a comunidade como realidade, a sua estrutura ôntica, o problema da empatia, e esse problema da empatia foi tão forte para ela, e ela entra com alguns aspectos também relativos à vivência, à experiência, né? Em que ela comenta, né, e aí fechando um pouco a minha fala, o mundo em que vivemos não é um mundo de corpos físicos, há sujeitos com vivências. Então, ela estava muito mais voltada para o indivíduo enquanto não só corpo físico, mas espírito e alma. Era isso que eu queria comentar também, que essa minha fala, ela foi baseada no livro organizado pelo Urbano Ferrer, para compreender Edith Stein, as obras completas da etapa fenomenológica dela, dos escritos antropológicos e, recentemente, agora, na Filosofia Existencial de Heidegger, que, na sua introdução, há um comentário sobre Edith e as relações com Heidegger. Muito obrigada.